Aula vamos seguir falando sobre o atendimento à legislação, que é o primeiro tema que a gente traz da certificação de manejo florestal. Então, na aula anterior, a gente falou um pouco do que diz o sistema FSC sobre o tema, e na aula de hoje, a terceira aula, falaremos a respeito do que diz o padrão PFC-CEAFLOR sobre o mesmo tema, que é o atendimento à legislação. Na próxima aula, teremos um estudo, um trabalho que a gente desenvolveu em Viçosa, na UFV, Universidade Federal de Viçosa, a respeito das dificuldades das empresas em relação ao atendimento deste tema ligado à legislação. Mas em relação ao PFC e o CEAFLOR, eles também possuem um princípio específico sobre o cumprimento da legislação, que estão em seus princípios. Primeiro, que é o cumprimento da legislação, na qual tem uma série de aspectos que são pertinentes ao tema, mas também alguma coisa de legislação, de cumprimento de leis, também pode ser encontrado nos princípios. Terceiro, que é o zelo pela diversidade biológica, e o quarto, que é o respeito às águas, ao solo e ao ar, que está mais intimamente ligado com a questão dos impactos ambientais. Então, também são princípios que carregam um pouco dessa exigência normativa em termos de lei. Então, em seu primeiro princípio, o padrão brasileiro, o CEAFLOR, destaca que a organização florestal deve ser capaz de realizar as atividades relacionadas à implementação e manejo das florestas segundo as diretrizes estabelecidas pela legislação e regulamentações florestais e ambientais. Então, a regra é a mesma: o cumprimento da lei pelo empreendimento florestal. O seu empreendimento é de grande porte, é de pequeno porte? Qual que é a legislação que lhe é aplicável? Como empreendimento, como empresa, é obrigação dela saber tudo que lhe é cobrado, tudo que é exigência da legislação. Então, legislações florestal, ambiental, trabalhista, tudo isso precisa ser acompanhado pelo empreendimento. Ele tem que ter uma relação de todas as leis que lhe são aplicáveis. Ele tem que ser capaz de acompanhar a atualização dessas leis, as mudanças que porventura venham a ocorrer, e ele tem que efetivamente cumprir, tem que provar para o sistema de certificação, no caso aqui o PFC-CEAFLOR, que a empresa está em dia com suas obrigações legais. Então, além disso, que se deve cumprir a lei vigente em relação ao uso e ocupação das terras que possuam florestas nativas, bem como ao atendimento às legislações trabalhista, previdenciária e tributária. Como que o CEAFLOR, o PFC, vai fazer para checar essas informações? A empresa ela tem que fornecer os comprovantes mostrando que ela está dentro da lei, que ela realmente cumpriu todas as determinações legais que lhe eram aplicáveis. Então, por exemplo, se for a parte da legislação trabalhista, ela vai ter que provar que os funcionários estão registrados, que estão trabalhando dentro da lei, eles estão registrados, que eles recebem o seu salário, que são pagos os impostos devidos na folha de pagamento. Tem que provar também que os funcionários recebem equipamentos de proteção individual, que são necessários para a sua atividade. Lembrando que a atividade na floresta é uma atividade sujeita às intempéries da natureza, então, diferentemente de uma indústria na qual o trabalhador está num ambiente fechado, protegido, por exemplo, de uma tempestade, na floresta ele pode estar lá trabalhando usando motosserra, ou facões, ou machados, e de repente o tempo mudar
e ele está sujeito àquela tempestade, por exemplo. Então os riscos são maiores e a empresa tem que prover, né, as condições de segurança para esses empregados na área florestal. Então o CERFLOR também tem essa preocupação com atendimento à legislação, a exigência que é feita das empresas, e a gente sempre brinca, né, que se a certificação ela já ajuda a resolver um problema, que é fazer com que os empreendimentos de fato cumpram as leis, né? Mas as certificações, seja qual for o sistema, elas vão além, né? Além da exigência do cumprimento das leis que são aplicáveis àquele empreendimento, os sistemas de certificação vão colocar outros critérios adicionais, né, que não são lei, para que as empresas possam cumprir e atender a aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então aqui os nossos contatos, agradeço a atenção de vocês, espero que as aulas estejam sendo claras. Na próxima aula falaremos do estudo que realizamos na Universidade Federal de Viçosa a respeito das empresas florestais e o atendimento a esse tema de legislação no geral. Então aguardo vocês até lá.